Vamos ao sexto pré-lab e vamos tratar das práticas de ponto de ebulição, destilação simples e destilação pressionada. Então, aqui eu trouxe os objetivos de todas as práticas envolvidas, que se baseiam em estudar os princípios básicos da teoria de ponto de ebulição, conhecer a aparelhagem necessária à determinação de um ponto de ebulição, utilizar a medida do ponto de ebulição para caracterização e avaliação da pureza de substâncias orgânicas, além disso, estudar os princípios básicos da técnica de destilação, conhecer a aparelhagem necessária à aplicação da técnica, utilizar a técnica de destilação como método de separação, purificação e caracterização de compostos orgânicos, reconhecer a técnica de destilação adequada a diferentes líquidos ou misturas líquidas, utilizar o índice de refração para a determinação da composição das misturas. Para falar um pouco do ponto de ebulição, podemos dizer que é a temperatura na qual o líquido passa para o estado de vapor e, indo mais a fundo, pegando a definição da IPAC, é que nessa temperatura a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa exercida em qualquer ponto sobre sua superfície. A pressão no qual se refere é considerando sempre a pressão nível do mar, que é 760 mg de mercúrio, ou conhecido como 1 atm. Falando de pressão de vapor, é uma propriedade física que depende da temperatura. É uma pressão exercida pelo vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido de sua origem. Ela é a pressão em que as partículas que deixaram o líquido exercem sobre a superfície do líquido e é a medida de tendência à evaporação de um líquido. Podemos dizer que quanto maior a pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição, então, consequentemente, esse líquido será mais volátil. E quanto menor for a pressão de vapor, maior será a temperatura de ebulição, e a gente considera como se fosse menos volátil. Isso sempre tomando um líquido só, o mesmo líquido como referência para todos esses aspectos. O ponto de ebulição normal pode ser determinado através de técnicas de destilação ou como o micrométodo de Swinlock. Ele é utilizado na identificação de líquidos e de alguns sólidos também que possuem baixo ponto de fusão. Em uma substância pura, os processos de ebulição ou condensação ocorrem sempre a uma mesma temperatura e essa se mantém constante durante todo o processo, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. Já quando a gente fala de misturas, as temperaturas de ebulição e condensação não se mantêm constantes ao longo da transformação, variando do início até o final do estado. A gente pode observar o gráfico de uma mudança de uma água destilada ao nível do mar, observando essa constância, na temperatura de ebulição. A característica que a gente não pode observar nesse diagrama para uma mistura genérica. Há uma variação de temperatura durante todo o período de transição para o ponto de ebulição. A uma pressão constante, a temperatura de ebulição depende da composição da mistura, variando entre os pontos de ebulição dos constituintes puros. E aí, eu trouxe alguns fatores que podem influenciar o ponto de ebulição, que são os tipos de interação intermolecular, que quanto mais fortes são essas interações, mais difícil será quebrar essas interações, então maior será o ponto de equivalência. Referente à polaridade também, quanto maior o caráter polar da substância, maior serão essas interações e, consequentemente, maior o ponto de ebulição. E também com relação ao tamanho da amostra, que aí nós temos algumas alterações. Quanto maior o tamanho da molécula, maior será o ponto de ebulição. Quanto menos ramificações, maior será o ponto de ebulição, isso considerando compostos com o mesmo número de carbonos. Quanto mais com ramificações, menor será essa temperatura de ebulição. Compostos cíclicos têm maior ponto de ebulição do que compostos não ramificados, também considerando compostos com o mesmo número de carbono. Com relação às misturas, nós temos o que se chama de misturas azeotrópicas, que são aquelas que apresentam durante todo o processo de destilação a mesma composição nas fases líquida e vapor. Essas tipos de mistura elas se comportam como substâncias puras e um azeotópico pode ferver a uma temperatura inferior, intermediária ou superior à temperatura dos componentes da mistura, considerando esses componentes puros ainda. E ele se trata de um desvio à lei de Raoult, que é a pressão de vapor, e considera que a pressão de vapor de uma solução será igual ao produto da fração molar do solvente com a pressão máxima desse vapor quando puro. Dentro desse tipo de mistura azeotrópica, nós temos o que se chama de azeotópico de mínimo e azeotópico de máximo. O de mínimo é o ponto de ebulição da mistura é inferior
ao ponto de ebulição do componente puro mais volátil utilizado na mistura, né? Ou seja, então a pressão de vapor é maior que o esperado e as forças de atração entre as moléculas dos constituintes da solução são mais fracas do que as forças de atração entre as moléculas idênticas, considerando puras. Já no máximo, quando o ponto de ebulição da mistura é maior do que o ponto de ebulição do componente menos volátil, a pressão de vapor é menor e as forças de atração entre os constituintes da mistura são mais fortes do que as forças intermoleculares dos substituintes puros, né? Para a determinação do ponto de ebulição, nós temos, vamos tratar dos métodos, né? Para a determinação do ponto de ebulição, nós vamos tratar dos métodos de Schiff-Lobbe, destilação simples e destilação pressionada. Com relação ao método de Schiff-Lobbe, quando o líquido é colocado num tubo de ensaio ou em um microtubo e é imerso no banho líquido aquecido com o capilar fechado e ajustado, né, o termômetro e colocado anexado com um anel de borracha. E esse sistema ele é colocado dentro do tubo de Thierry ou em um becker, né, contando o banho aquecimento, lembrando bem a nossa prática sobre o ponto de fusão. A temperatura do banho é elevada vagarosamente e interrompida quando uma série de contínuas bolhas se desprende do capilar ou quando ocorre o resfriamento. Já aí, uma bolha tende a ser aspirada para dentro do capilar, significa que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. A temperatura indicada no termômetro corresponderá ao ponto de ebulição do líquido. E o ponto de ebulição determinado se torna muito dependente da velocidade do aquecimento do banho e da percepção do observador. Já com relação à destilação, ela é uma técnica que é muito frequentemente utilizada para separar os líquidos totalmente miscíveis com base na diferença dos seus pontos de ebulição. Ele pode ser usado também para separar, né, sólidos de certos sólidos dissolvíveis em líquidos. Ele envolve o aquecimento de uma mistura líquida até o ponto de ebulição em que o líquido se converte em vapor. Os vapores, ricos no componente mais volátil, são então condensados em um recipiente separado quando as pressões de vapor são suficientemente diferentes. O líquido pode ser separado por destilação, ou seja, quanto mais distante, mais diferentes for as pressões de vapor dos líquidos puros, né, mais fácil e mais eficiente será o processo de destilação. Entrando na destilação simples, enquanto o vapor e o líquido estiverem presentes no sistema, a temperatura permanece constante. Quando a mistura líquida é destilada, a temperatura não permanece constante. Ela aumenta durante a destilação porque a composição do vapor varia continuamente durante a destilação. Quando se destila dois componentes com diferença muito grande de ponto de ebulição, a temperatura permanece constante enquanto o primeiro componente se destila. Depois que a primeira substância destila, a temperatura de vapor aumenta e o segundo componente destila novamente em uma temperatura também constante. Já na destilação fracionada, é uma técnica empregada na separação de dois ou mais líquidos de diferentes pontos de ebulição. Ela utiliza uma coluna de fracionamento que proporciona em uma única destilação uma série de microdestilações simples e sucessivas. A eficiência de uma coluna de fracionamento é definida pelo número de vezes em que a solução é vaporizada e recondensada durante a destilação. O vapor sobe através da coluna e condensa ao entrar em contato com a superfície mais fria da coluna. À medida que mais calor é fornecido ao sistema, mais vapor é formado e sobe através da coluna. Esses vapores transferem calor para o líquido de uma composição, né, que ele se refere como líquido 2, que então se vaporiza com a composição. Esses vapores sobem através da coluna e entram em contato com a região mais fria e se condensam novamente. O processo de vaporização, condensação contínua ao longo da coluna de fracionamento é à medida que mais calor é fornecido ao sistema. E o sucesso da separação de dois líquidos depende grandemente da sua diferença de relatividade e da eficiência da coluna de fracionamento. E como eu falei antes, a eficiência da coluna é medida através do número de pratos teóricos que ela apresenta, que é justamente o que eu considero como aqueles ciclos, né? E boas colunas de fracionamento apresentam um grande número de pratos teóricos e esse número é determinado pela geometria, empacotamento e condições de operação da coluna e na mistura de separação. Os materiais que serão utilizados serão glicerina, as amostras, né, que serão tratadas, acetato de etila e tolueno 50%. Vidrarias, tubo de Thierry, capilares, microtubo de ensaio, balão de destilação, condensador, coluna de fracionamento.
outros materiais, né? Suporte universal, mufas e garras, bico de Bunsen e anel de borracha. Outra relação dos equipamentos será utilizado no termômetro. E eventualmente também, né, o refratômetro. Com relação à parte experimental, nós vamos realizar 3 práticas, né, 3 fluxogramas. O primeiro é da destilação, e a partir de umas soluções preparadas, né, a partir de acetato de etila e tolueno, será medido o índice de refração de cada um, e a partir dessas medições, né, a gente vai construir um gráfico do índice de refração obtido em função da fração molar dessas soluções. Esses valores são atribuídos numa tabela 1, fornecida no roteiro, e com 50 ml de uma mistura de tolueno e acetato de etila, e com base nesses dados, né, em seguida, com 50 ml de uma mistura qualquer de tolueno e acetato de etila, colocando porcelana porosa, né, no conjunto de destilação, o sistema de aquecimento é iniciado e é registrada a temperatura no qual as primeiras gotas alcancem o nível do condensador. É utilizado, né, uma produta graduada de 50 ml para recolher esse condensado, e conforme for tendo essa variação de volume, o líquido for se condensando, para recolher 15 gotas de condensado, os volumes, né, medidos na proveta de 0, 15, 20, 25 e 30. É registrada a temperatura de cada coleta, e essas coletas são segregadas, né, são separadas em frascos fechados. Em seguida, de cada frasco desse é determinado o índice de refração, ajustado com a correção de temperatura, né? É determinada a concentração a partir desse índice de refração, utilizando aquela curva de calibração que foi feita no início. Em seguida, é construído um gráfico da temperatura em função do valor do destilado. Aí, então, basta que a gente analise e apresente as construções com relação à eficiência dessa destilação. Em seguida, ele traz o ponto de evolução, utilizando o método de Smith, que colocar uma quantidade pequena, né, de amostra, normalmente a faixa de 0,5 ml, em um tubo de ensaio ou microtubo. Esse tubo é introduzido um capilar com a extremidade voltada para cima e ajustado através de um anel de borracha a um termômetro, né? Esse sistema é colocado em sobreaquecimento de forma gradual dentro de um tubo de Thiel preenchido por vaselina. Ao observar uma rápida e contínua corrente de bolhas do ar saindo do tubo, anotar essa temperatura, né? A partir daí, suspende-se o aquecimento e continua a observar o sistema, percorrer até perceber, né, que uma bolha de ar tende a retornar ao tubo capilar, e anotar também essa temperatura no ponto de ebulição. O terceiro fluxograma faz o ponto de ebulição através da destilação, né, que é um fluxograma praticamente igual ao primeiro que foi tratado. E a gente monta um sistema, uma aparelhagem para destilação simples, né? Fazer também, aí a gente não faz a parte de curva, mas a gente pega uma mistura de 50 ml de amostra para um balão e com fragmentos também de porcelana, e é levado ao aquecimento. Ao observar a destilação, anotar a temperatura no qual a primeira gota de destilado alcança o condensador, e coletar o destilado numa proveta graduada de 50 também. Também coletar nesses volumes, né? Coletar uma parcela de amostra quando o volume na proveta chegar a 0, 2, 5, 10, 15, 25 e 30, anotando as temperaturas que são respondentes indicadas no termômetro. A partir daí, a gente constrói um gráfico em papel milimetrado no Excel de temperatura nesse volume e determinamos o ponto de ebulição.